espero que você esteja bem. Como você percebeu pela foto do vídeo e pelo tema no título, a gente vai falar sobre semanários. Primeiro a gente precisa entender para que serve esse documento. Como eu disse, o semanário é um documento que serve para nós professoras, às vezes a coordenadora ajuda também, mas serve principalmente para que nós professoras possamos refletir, para que a gente possa registrar e observar as atividades que serão feitas naquela semana. O professor, ele se apoia nesse documento para analisar todas as atividades em grupos que são realizadas durante a semana. Como que funciona o processo de aprendizagem de cada um. Também nos permite visualizar todo o projeto, todo o conteúdo. Ok, a gente já entendeu que é um documento extremamente importante, mas como que eu faço um? Cada escola tem o seu. Ai meu Deus, eu vou ficar espirrando o vídeo todo, por isso que tá cheio de corte. Cada escola tem o seu, às vezes ela tem tem escola que pede que seja escrito, tem escola que pede para que seja feito em Excel, tem escola que pede para ser feito em Word, em tabela, em retrato, em paisagem, enfim. Você precisa descobrir qual que é a maneira que a sua escola trabalha, mas eu vou te apresentar o jeito que eu faço e quais são as estruturas que eu gosto de utilizar no meu semanário. Quem sabe ele te inspire. Então bora gravar a minha tela do computador e eu vou montar com você um semanário de uma semana, de um planejamento de animais de Ártico, ok? Animais do Ártico. Essa tela que você está vendo é um simples molde que eu construí no Word que funciona para a escola que eu estou hoje. Eu coloquei em português porque muitos usuários aqui do canal não falam inglês fluente, então eu coloquei tudo em português para que todo mundo consiga entender. A primeira coisa que eu coloquei são os horários fixos da escola, a gente não pode mudar, e as aulas que não são ministradas por mim, então temos psicomotricidade e aula de música. Depois eu coloquei todas as coisas da rotina, então a roda de conversa, que seria o circle time, as aulas de artes, então tem uma aqui e outra aqui, são 2 por semana, hora da história, a hora do lanche, o projeto, que eu coloquei que aconteceria todos os dias, coloquei exploração sensorial, lembrando que eu coloquei como grupo infantil 3, então para essa faixa etária, esse tipo de atividade é bem interessante, convidativa. Coloquei aqui matemática, para trabalhar matemática com as crianças 2 vezes. Tem o projeto do livro, coloquei assim o projeto do livro, mas só porque às vezes a gente tem feira cultural, tem alguma coisa desenvolvendo em paralelo ao projeto da turma. Coloquei aqui só para ilustrar mesmo. Brincadeira livre e parque. Depois que eu crio a estrutura, eu abro o meu Pinterest aqui e aí eu crio uma pasta, por exemplo, Ice Animals, e eu vou salvando todo tipo de atividade que eu acho interessante fazer com a turma sobre determinado tema do projeto, no caso, o projeto Ártico. Então eu salvo tudo aqui. Finalizei aqui o semanário, acho que eu levei uns 30, 40 minutos. Não é um bicho de 7 cabeças para fazer. Tem dias que você vai levar mais tempo para terminar um semanário ou menos. Eu acho que eu levei até um tempo, até que eu demorei porque eu já fiz um semanário parecido com esse uma vez, eu já sei o que dá certo, o que não dá para essa faixa etária, porque eu já fiz esse projeto. Então, vou explicar rapidamente o que eu faria durante essa semana. Circle, eu cantaria a música de Hello, preencheria o calendário com o ajudante, então eu teria que escolher o ajudante, a gente ia falar sobre o weather, e eu coloco sempre qual a música que a gente vai cantar durante este momento. Então eu repito também a música para que a criança tenha a possibilidade de aprender junto comigo, então eu coloquei aqui.
Como nós iniciaríamos com esse grupo o projeto ártico, coisas geladas, então eu pensei na aula de culinária fazer um sorvete de banana. Perceba que eu coloquei na aula os ingredientes. Eu não criei uma outra coluna e escrevi quais os materiais que eu preciso. Muitas escolas têm isso, uma outra coluna escrito material que eu vou precisar. Para mim, isso não funciona. Eu prefiro escrever aqui brevemente sobre a atividade, e aí quando eu termino, eu crio um outro documento ou eu mando e-mail, depende de como que a escola faz a requisição de material, e aí eu escrevo nesse e-mail todas as coisas que eu vou precisar. Então eu só faço uma releitura do que eu planejei e preencho isso. Eu coloquei os livros, que eu lembro que eu tinha na escola esses livros, ou se você não tem, você pode usar o Read Aloud no YouTube, pode fazer uma contação de história com sombras. Eu amo trabalhar sombras com as crianças, e principalmente os livros do Eric Carle, são ótimos. Desenvolver o projeto do Ártico, eu coloquei, nesse primeiro momento eu faria a apresentação com fotos do ambiente, eu coloquei algumas perguntas para guiar a conversa. Que cor que vocês mais observam? Que temperatura que você acha que é nesse lugar? Hot or cold? Quem mora aqui? Quem são os animais? E eu criaria uma lista com as crianças, conforme eles forem falando, eu acho que formiga mora nesse lugar, eu acho que abelha. Porque aí, conforme eles forem aprendendo sobre os animais que habitam esse lugar, a gente vai tirando ou acrescentando animais a essa lista. Aí no segundo dia eu faria, que eu fiz, deu certo, patas de urso polar. Então, se eu encontrar a foto aqui, eu coloco aqui no vídeo, mas é bem simples. Então você cria a pata do urso polar com os alunos, e aí você brinca de imitar o movimento do urso, então você pode até colocar vídeos de como o urso se locomove. Eu coloquei aqui um Splash Day, esticar uma lona com sabão e água no parque, para que as crianças possam experimentar andar, e deslizar como os pinguins. Eu fiz essa atividade, foi muito maravilhosa, foi incrível, mas eu sempre ponho também um plano B, porque se estiver chovendo, se estiver frio, a gente precisa pensar em outra coisa, então eu coloquei. Então, ao invés da criança deslizar, a gente poderia usar os animais de plástico. É um jogo da memória com os animais que habitam o Ártico, então aqui a gente começa a introduzir os animais, e eu usei fotos de animais reais para que as crianças realmente vejam como são os animais. E no último dia eu coloquei desenho com interferência, no último dia dessa semana, porque o projeto dá para rolar bastante coisa. Eu apresentaria a foto do moose, do alce, mas sem as antlers, que eu não lembro como é que fala em português. Isso é muito legal também quando a gente está desenvolvendo um projeto, principalmente na educação infantil, com as crianças, que a gente aprende vocabulários, a gente tem que aprender. Então, as partes do corpo do urso, do pinguim, então, do alce. E depois a gente pode convidar as crianças para desenhar. Então, é isso que é o desenho com interferência, a interferência delas na foto do alce, para desenhar essa parte da cabeça do alce que se tira no pente mesmo e faz a impressão sem. Então eu coloquei aqui que seria a canetinha. Então perceba que se eu já escrevi a atividade aqui, eu vou precisar de canetinha e vou precisar da foto do alce. Então eu sei qual material eu vou precisar, eu não preciso criar uma outra parte da minha planilha com isso. Coloquei exploração sensorial, uma arte com cubinhos de gelo, uma brincadeira livre, o que eu colocaria nessas brincadeiras livres. Coloquei aqui algumas ideias. Em artes, quem foi Giuseppe Arcimboldo, então eu coloquei aqui umas perguntas para conversar com as crianças. Eu fiz esse projeto, então eu sei que dá certo também. Massinha de modelar na matemática, com palitinhos coloridos de sorvete. Quantos você colocou, fulano? Fulano tem azul, tem verde, aí canta parabéns. Então a gente está manuseando, explorando com as mãos a massinha, mas a gente está trabalhando matemática ali nessa idade também, que é a contagem oral. O projeto do livro, como eu falei, é só coloquei aqui porque às vezes a gente tem algumas coisas que é bem nada a ver com o que a gente está trabalhando no projeto principal da turma. Então eu coloquei uma ideia, pincel tem acento.
E matemática também, coloquei grupo A e grupo B, que normalmente eu faço isso também nos semanários, eu divido as crianças em pequenos grupos. Então eu faria aqui boliche, pra gente contar os pinos que derrubou, e aí a criança registra na cartolina do lado da foto dela quantos ela derrubou, e o outro grupo pode fazer o jogo da memória que eu já havia explicado aqui, e ele consegue fazer sozinho ou com a minha assistente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O semanário não é um bicho de 7 cabeças, na verdade, como eu falei, ele é um documento que traz suporte para o professor, para que ele possa se organizar, entender como que está funcionando o processo de aprendizagem de cada aluno, em que pé que está o conteúdo do projeto. Então é um documento super importante e que a gente tem que entregar na data correta para a coordenação, para que tenha um feedback bacana, para que a gente consiga entender o que está acontecendo do nosso trabalho. Então, comenta aqui embaixo o que você mais gostou do vídeo, o que você acha que faltou, para que a gente possa engrandecer, né, deixar mais rico esse canal, que aí eu consigo fazer outros vídeos. E também compartilha para que ele cresça e que ele ajude outras pessoas, tá bom? Tchau!